Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda pelas nossas postagens em facebook.com/dossiê História. Hoje, um programa especial que apresentaremos em vista das eleições, das próximas eleições da OAB, OAB Regional, OAB da Subseção em Petrópolis, OAB Nacional vem depois. Pelo menos, por enquanto, são as seccionais e as subseções em todo o Brasil, mas especialmente vamos focar a OAB de Petrópolis e a OAB seccional. Todos os candidatos foram convidados. No entanto, tivemos a honra de receber aqui em nossos estúdios a doutora Maria Angélica Pena, pela chapa Pela Ordem, e o doutor Fernando Eduardo Aires da Mota, pela chapa OAB Sempre. Infelizmente, não compareceram, embora justificadamente, o doutor Miguel Barreto, que teve que se ausentar para uma viagem a Belo Horizonte. Foi cedida a oportunidade ao doutor Oswaldo Amaro, que é o seu vice na chapa, OAB atuante. Infelizmente, o doutor Oswaldo também tinha um outro compromisso agendado para a noite, não pôde comparecer. Doutor Marcelo Schaefer também foi convidado da chapa Novos Rumos, justificou a sua ausência sob a alegação de que as regras do debate ou da entrevista não estavam bem delineadas, por isso declinou do convite. E também o doutor Antônio Carlos Machado, embora não foi possível conversar pessoalmente com ele, da chapa opcional, no entanto, deixamos com a assessoria dele, através da secretária, todas as informações a respeito do nosso convite para hoje à noite. No entanto, o doutor Antônio Carlos Machado também não compareceu. De sorte que nós vamos fazer o debate numa conversa franca, mudamos as regras do jogo, porque nós esperávamos um debate com 5 candidatos e, no entanto, vamos fazê-lo apenas com os 2 candidatos que compareceram aqui, doutor Fernando Eduardo Aires da Mota, da chapa OAB Sempre, e a doutora Maria Angélica Penha, pela Ordem, que é o nome da chapa. Presentes também 2 assessores, cada um respectivamente do seu candidato, doutor Carlos Alberto Viana Mendes, o Mundial, que é assessor do candidato Fernando Eduardo Aires da Mota, e também o doutor Rogério Guimarães, que é assessor da doutora Maria Angélica Penha. Muito bem, eu começaria então a nossa conversa perguntando inicialmente à doutora Maria Angélica qual o formato ideal de OAB diante dessas circunstâncias todas que nós estamos vendo no país e também pela dinâmica das mudanças, do comportamento humano da sociedade de uma forma geral. Esse formato que aí está atenderia as expectativas para o futuro da OAB, para o futuro dos advogados? Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui no programa do Dr. Gilberto Prisco. Eu gostaria também que ele tivesse até feito parte da minha chapa, fiz a ele esse convite, porque é uma pessoa que eu sempre aprendo com o programa dele e a gente cresce sempre um pouco mais. Então, é uma honra estar aqui também com o doutor Fernando Aires da Mota, que aceitou também esse convite, para que a gente possa colocar as nossas ideias. Bom, meu nome é Angélica Pena, eu sou advogada mais na área trabalhista, já fui, hoje atuo em outras áreas também, com certeza. Todos me veem no fórum, na van. Sou uma advogada que procura estar presente ao lado do advogado. Bom, eu acho que o formato atual, concordo, não atende mais o advogado, em vários aspectos. Primeiro, nós temos o conteúdo, que é aquele conteúdo que a gente precisa até da informatização, o aparelhamento, tudo tem que ser atual e atender o advogado.
Segunda coisa, eu não concordo com essa reeleição tão grande de 3 em 3 anos. Então, se fosse até diminuir esse tempo, seria até melhor, ou não tivesse reeleição, para que tivesse renovação. Eu não concordo com outras situações onde o advogado não tem voz, onde as diretorias não participam, onde as subseções não estão presentes. Às vezes, um encontro anual, que é o encontro das diretorias, das subseções, para fazer as suas colocações. Então, eu entendo que essa atividade, essa participação, deveria ser mais frequente. Inclusive, conselho. O conselho deveria ter pelo menos um membro que fosse das subseções, não de todas, são 61, mas que fossem as subseções mais atuantes, mais participativas, alguma forma que a gente pudesse fazer para que a voz das cidades também do interior se fizessem presentes. Então, eu entendo que toda essa parte de dinâmica, de presença, atualização, precisa ser reformada. E um dos pontos que eu acho é a anuidade. Esse valor do repasse é muito ruim. Nós não temos que ficar pedindo esmolas ao Rio de Janeiro. Nós pagamos por isso, e muito caro. Então, não estou dizendo de reduzir, eu não tenho essa capacidade, não vou prometer nada disso, que é impossível. Nós poderíamos fazer um movimento, sim, juntamente com todas as subseções, aonde? Na Escola de Presidentes. Ali é um momento importante. Então, por que digo nós? Porque eu digo toda a minha chapa, todos os advogados, porque depois da eleição somos nós. Não somos mais uma chapa, eu, o doutor Fernando e as outras chapas. Somos nós. Nós, advogados, que temos que mudar muita coisa realmente na UAB. Doutor Prisco. Muito bem. Eu faria a mesma pergunta ao doutor Fernando Eduardo Aires da Mota, para que ele responda com relação ao formato ideal da OAB. O formato de hoje, ele precisa mudar ou a gente pode continuar com ele? Boa noite, meu querido colega doutor Prisco, doutora Maria Angélica, minha adversária casual nestas eleições. Eu vou pedir licença a você para iniciar a minha peroração aos nossos colegas, primeiro lamentando a ausência de 3 candidatos a este evento. A nossa campanha tem sido feita em sua grande parte pelas redes sociais. E o que nós temos visto e o que nos motivou a pedir, a pleitear a realização de um debate entre nós, foi a cobrança que os nossos colegas faziam diariamente, pedindo que houvesse um debate entre nós. Nós temos um candidato que tem um programa, ele se afastou do programa, ele teve a gentileza de se afastar do programa, mas entregou o programa a um colega que me convidou no dia e eu respondi dizendo que naquele dia eu tinha um compromisso, não poderia ir, mas como ainda teriam 4 programas para frente, eu me colocava à disposição do programa. E eles anunciaram que eu tinha me recusado de ir ao programa. Quer dizer, isso não é verdade. Eu lamento, então, que, a meu sentir, é uma grande covardia os nossos colegas se ausentarem da única oportunidade que nós estamos tendo e que nós teríamos para debatermos as nossas ideias, os nossos pontos de vista, enfim, e levar aos nossos colegas o conhecimento das nossas chapas, dos nossos planos e dos nossos projetos. Portanto, eu faço esse registro porque, em boa hora, você decidiu, então, realizar esse programa, nos convidando, e estamos aqui, eu e a doutora Angélica, porque nós não fugimos do debate, e nós estamos aqui para isso. Então, com relação à sua pergunta, eu quero dizer a todos, eu sou o candidato mais idoso, vamos dizer, não vou dizer velho, porque eu sou o mais idoso, talvez o mais experiente. O mais antigo? É, o mais antigo. Eu fui, quer dizer, por coincidência, já fui presidente da subseção 3 vezes, fui conselheiro estadual, quer dizer, conheço profundamente os meandros da instituição. A ordem hoje, no meu ponto de vista, nós temos que reformular tudo. Quer dizer, hoje nós temos uma coisa inédita em Petrópolis, 5 chapas concorrendo à eleição, 5. Nunca houve isso na história da subseção. E por que 5 chapas? Em razão do esvaziamento da atual administração. A atual administração, eu só sou candidato, ou nós só somos candidatos, porque cada chapa é o absurdo. E se nós começamos a falar, não dá para parar.
se nós começarmos a falar, não vai dar para parar. A seccional impôs que cada um de nós, constituindo a sua chapa, inserisse 58 nomes de colegas na chapa. Ou seja, são 5 chapas, nós temos 290 candidatos à eleição na subseção. Isso jamais aconteceu na história de Petrópolis. Então, e o colégio eleitoral? O colégio eleitoral está por volta de... Petrópolis hoje é a 5ª maior subseção do Estado. Ela tem mais de 2.400 advogados inscritos na subseção. Tá? Nós contribuímos, vamos imaginar que a anuidade é um pouco mais de 1.000, mas vamos arredondar para 1.000, vamos arredondar um pouco mais para baixo. Nós contribuímos hoje para a seccional com 2 milhões de reais. A subseção de Petrópolis, ela exclusiva, contribui com 2 milhões de reais para o Conselho Seccional. E nos repassam durante o ano a nossa dotação orçamentária, porque a subseção não tem autonomia financeira. Nós vivemos de repasse que a seccional nos faz. Ela nos cotiza com 30 mil reais por mês. Ou seja, dos 2 milhões e pouco que nós recolhemos aos cofres da seccional, elas nos repassam 360 e não nos dão notícia ou satisfações de o que fizeram com esses 400 e tantos milhões que excedem esse valor que nos dão. Isso é um outro absurdo. Petrópolis, a razão, volta ao tema, a razão da nossa chapa disputar a eleição foi exatamente o rompimento do compromisso. Nós temos a reeleição, o nosso regimento interno é um regimento anacrônico, ultrapassado, que permite reeleições permanentes e indefinidamente. Nós tivemos um presidente de subseção que ficou durante 18 anos. É evidente, você vai falar, não, mas foi pelo voto direto dos colegas, foi. Mas 18 anos no poder e agora está querendo voltar. Ele hoje está nomeado desembargador do Tribunal Regional Eleitoral e figura como secretário-geral numa das chapas que concorre à eleição. Isso, a meu sentir, é uma afronta a nós, é uma afronta à instituição. Então, nós temos que repassar toda a história da OAB e repassar todas essas questões que estão aí aflorando e deixando cada vez todos os advogados mais perplexos e sem ação. Muito bem. Concluímos, então, esse primeiro pensamento da pergunta, que teria sido o formato ideal da OAB. Agora, já que vocês avançaram na segunda pergunta, eu ia exatamente tratar da arrecadação das seccionais e das subseccionais e o disparate entre o que se arrecada e o que se distribui, né? Eu passaria, então, na sequência, a uma terceira pergunta, que diz respeito à prestação de contas. O formato da prestação de contas da OAB, ou seja, a chapa eleita administra durante 3 anos, arrecada uma média de 400 milhões anuais, quer dizer, não é um dinheiro, perdão, 400 milhões por mês. Por mês, né? Por mês. Por mês. Porque são por ano, né? 200 milhões da CAARG e 200 milhões que eles arrecadam das anuidades. Então, é um orçamento de 400 milhões para uma instituição equiparada a uma autarquia que tem desígnios públicos, funções públicas, e a fiscalização é feita por quem? É feita pelo próprio conselho que é eleito na chapa. Quer dizer, uma ação, a aprovação das contas nada mais significa do que uma ação entre amigos, porque são todos companheiros de uma chapa. Durante algum tempo, tentou-se que o Tribunal de Contas da União poderia, de alguma forma, fazer uma fiscalização. Houve uma grita dos advogados, de todas as subseções, de todas as seccionais, da OAB Federal, que não queria, a ideia era de que, sendo uma instituição independente, não se sujeitaria ao Executivo. Então, como fiscalizar? Eu, que já participei de OAB, de subseção, doutor Fernando, que já participou de conselho seccional,
Como é que funciona essa fiscalização? Ela é efetiva? Ela tem o formato que hoje ela se apresenta, está compatível com os tempos modernos? Eu faria, então, essa pergunta, se a doutora Angélica quiser responder. Já que respondeu a primeira, eu faria essa pergunta ao doutor Fernando e a doutora Angélica responde a segunda. Eu vou reproduzir um fato que se passou comigo quando conselheiro estadual. O regimento interno do Conselho, quer dizer, nós temos um sistema federativo, o Conselho Federal, o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais. As subseções que têm mais de 1.000 advogados inscritos, elas hoje têm o direito de ter o seu próprio conselho. Não esse conselho que nós temos hoje em Petrópolis, de 58 membros, eu acho que isso é um absurdo. Não, é incompatível inclusive, com o número de advogados militantes. Quer dizer, você tem 2.000 e tantos inscritos, mas militando não chegam a 300, não chegam a 400. Quer dizer, então, esse critério de te impor esse número de 58 conselheiros me pareceu e me parece absurdo. Pois bem, quando o regimento interno da seccional previa que, no mês de fevereiro, as contas da CAAGE do exercício anterior teriam que ser aprovadas até o mês de fevereiro do ano seguinte, do exercício seguinte. E nós estamos em novembro, eu não me lembro de que ano, foi o ano que eu deixei o conselho. Nós estamos em novembro e houve uma sessão extraordinária e ninguém sabia exatamente para que era. E fomos para essa sessão extraordinária, a aprovação das contas da CAAGE. A CAAGE, vou fazer um parênteses, a CAAGE, todas as custas processuais, todos os processos que são distribuídos no Estado do Rio inteiro, a CAAGE tem uma cota à parte nas custas processuais. Então, quando a gente fala assim, são 200 milhões só de CAAGE, esse número pode variar, porque dependendo do número de demandas, pode ser muito maior. Se você contribui sempre com uma determinada porcentagem para a CAAGE, esse número pode ser muito maior do que 200 milhões. E normalmente é. O número de demandas é cada vez maior no judiciário. Pois bem, então essa participação da OAB nas custas tornou a seccional e a CAAGE muito ricas. Pois bem, entrou em votação o orçamento, eu perguntei, olha, desculpe, mas isso tinha que ter sido julgado lá em fevereiro, nós estamos em novembro. Não, mas é porque as sessões foram convocadas, não tinha quórum, não tivemos quórum e isso tem que ter um quórum para nós podermos aprovar. E quando botaram em votação, eu pedi vista dos autos. Em mesa ou vai levar para o escritório? Não, vou levar para o escritório, porque eu não sou contador e não adianta, qualquer parecer que eu dei aqui agora vai ser falso. E levei para um amigo contador, no escritório que eu trabalhava grande, no Rio de Janeiro, e o laudo que ele me deu apontava uma série de irregularidades na CAAGE. Pois bem, eu fui para a reunião do conselho, porque na sessão seguinte você era obrigado a levar o seu voto e submetê-lo ao conselho. Perdi 50-1. Eu desaprovei as contas e não adiantou nada. Quer dizer, por quê? Não existe realmente essa fiscalização. A CAAGE e a Ordem hoje não dão satisfação a ninguém. Não apresentam balanço, não apresentam balancetes, não tem nenhum tipo de controle, você não sabe o número de funcionários que o Conselho Seccional tem no Rio. Nós compramos um prédio novo ali na entrada do aterro do Flamengo, que é uma beleza. Marechal Câmara. Na Marechal Câmara. A quantidade de funcionários que tem ali o dia inteiro trabalhando, que são agora nomeados hoje, os partidos, um partido político tomou conta da instituição. A ordem está entregue hoje a um partido que tem um projeto de poder que precisa silenciar a OAB. Então, nós temos que reformular isso tudo. Eu acho que este é o momento, esta é a hora de nós repensarmos toda a instituição. Perfeito. Doutora Maria Angélica. Bom, a minha colocação é até bem próxima do doutor Fernando, mas eu ainda acho que a fiscalização também tem que ser feita pela gente. Nós temos que passar a atuar. As subseções não atuam. Elas não vão cobrar nada. Elas vão pedir, mas não vão cobrar.
Muitas das vezes a gente tem as contas em atraso. Os repasses vêm com atraso. Por que vir com atraso? Fazemos retenções de pouquíssimos valores, que é o valor de contrato de xerox, alguma coisa, ou novas inscrições. E esse valor também vai para o Rio. E quando retorna, não vem corretamente o que deve ser pago. Às vezes vem pedido, vem parcelado. Então, é muito difícil. Então, eu volto a insistir na Escola de Presidentes, onde nós temos que fazer uma colocação, nós temos que ter voz. São 2.300 advogados inscritos, não são 40, não são 30. Temos que ter força, sim. Temos que mudar isso, sim. Por que nós temos que pagar a van, um transporte com atraso? Por quê? Se nós temos poder econômico suficiente para garantir que a gente tenha uma internet com velocidade, um escritório para que o advogado possa trabalhar, uma estrutura decente, melhor. Eu até falo em trocar sede, de forma nenhuma. Eu acho que a sede nossa tem que ser central, porque ao momento que a gente tenta colocar uma sede fora, tenta brigar para ter um dinheiro, uma sede nova, a gente exclui os advogados trabalhistas e os da vara federal, porque esses atuam no centro. Então, a gente não pode pensar só numa área, só civilista. Não. Criminalistas estão em Itaipava, também não. Vamos manter isso, mas para buscar, trocar sede, melhorar, tudo isso temos que pedir. Então, na minha diretoria, nós temos eu tentei fazer uma diretoria de algumas pessoas de segmentos que eu não tenho esse tipo de conhecimento. Sou professora de matemática, mas não sou economista, não sou contadora. Então, na minha chapa ele gosta de ser chamado de diretor financeiro, já que ele não gosta de contador, que é o doutor Osmar, e o doutor Osmar vai me ajudar nessa parte, para que a gente possa ter voz, brigar por isso. Concordo, está errado. Concordo, doutor Fernando, o repasse é muito grande. Mandado de pagamento do próprio advogado, a gente recolhe CAAJ. O que é isso? Então, para que eu possa receber, eu vou pagar? Tem alguma coisa errada? Não, tem muita coisa errada. E é para isso que eu estou, graças a Deus, com uma equipe muito boa e pretendo realmente. Aí vai falar, você estava lá? Também estava, como o doutor Fernando também estava. E nós fizemos a nossa parte, sim. Eu venho, sim, de uma preparação. Há muito tempo venho buscando ver esse cargo de presidente, tentar concorrer. Então, a gente veio se preparando. Não se começa do nada. É tudo um aprendizado na vida. Eu sei todos os defeitos que tem as coisas boas também, né? E que a gente vai buscar melhorar, sim, doutor Prisco. Eu concordo, sim, tem muita coisa errada, bastante coisa errada. É muito dinheiro que Petrópolis repassa. E é uma cidade prestigiada no país, não é prestigiada só no Estado. Então, tem que ter respeito pela nossa subseção, sim. Muito bem. Doutora Maria Angélica, eu faria, então, agora uma nova pergunta e começaria pela senhora. Justiça do Trabalho. Qual as suas impressões a respeito do atual formato da Justiça do Trabalho, o processo judicial eletrônico? Como é que está funcionando a Justiça do Trabalho? Se está funcionando a contento em relação aos advogados, ao trabalho dos advogados na Justiça do Trabalho, ou se há alguma coisa a melhorar, ou se o formato que está aí atende satisfatoriamente à expectativa dos advogados? É mais uma área que eu sempre lutei, né? É uma paixão, Justiça do Trabalho. E a terceira vara já é uma realidade, porque precisamos mesmo da terceira vara. E essa foi uma busca que também não veio de hoje. Nada se consegue fazer de uma hora para outra, tem que ter um trabalho. Na Justiça colocando a mesma coisa, na Justiça do Trabalho com trabalho. Mas a Justiça do Trabalho, ela hoje está colocada na 16 de março, está instalada razoavelmente, mas se vier a terceira, vamos colocá-la onde? Voltar aonde estava a primeira vara, na sobreloja do profissional? Vamos correr pela 16 de março de novo? Não. Então, eu quero a construção do prédio. Tem condição? Tem. O TRT diz que tem a condição econômica, financeira, tem o projeto, tem aprovação. É isso que eu quero. Agora, quanto ao processo eletrônico, nós já estamos com quase 1 ano já de processo eletrônico, já, doutor Prisco. Então, as barreiras, os impedimentos, as dificuldades, algumas já foram superadas, não todas. Por isso, aquela parte da sala da UAB precisa ter uma extensão, como no fórum precisamos também de uma extensão. Para quê? Para que a gente possa colocar o processo eletrônico, o acesso para todos.
Porque a gente pensa, o senhor é bem ligado à informatização, que eu sei, eu também sou, outros conseguem, mas muitas pessoas não. Então, precisamos de um espaço sim melhor. Agora, o sistema da Justiça do Trabalho é o melhor? Digo que não. Não é. O melhor sistema que eu acho é o da Vara Federal. Também não tem TJ, é da Vara Federal. Vamos uniformizar, e vamos uniformizar por onde? Pelo TRT, pela Justiça do Trabalho, onde eu acho que não é o melhor sistema. Não é. E agora, tem funcionado? Tem. Eu tenho feito no Rio, na Lavradio, com a boa vontade dos advogados, boa vontade dos juízes, tem funcionado. Mas estaria melhor? Com certeza. Se a gente teria uma sede própria, quantos lugares, quantas cidades tem isso? Tem a sede própria da Justiça do Trabalho, onde até não fica todo mundo junto, nós não podemos botar um ar-condicionado na sala de espera, porque não tem capacidade no prédio para isso. Então, nós vamos depender de uma instalação maior? Sim. Merecemos? Sim. É uma busca? É. Aí vai falar, você busca só Justiça do Trabalho? De forma nenhuma. Eu estou no fórum todo dia, junto com o pessoal do juizado, né? com o pessoal da Vara Civil, com os advogados todos. Então, não é só isso, não. A gente busca melhoria para todos. Eu não vou ser advogada nem presidente dos advogados da Justiça do Trabalho. Vou ser advogada de todos. Mas que precisamos continuar isso, precisamos sim. O processo judicial eletrônico está funcionando corretamente? Está, doutor. Aqui em Metrópolis até que está sim. Graças aí nós estamos até bem tranquilos com o diretor, o doutor Cláudio Montesso, que é o juiz, que é diretor do fórum, e ele realmente dá uma boa assistência nisso, nos dá bastante assistência. Mas sentimos bastante ainda dificuldade, sim. Muitas vezes queremos passar documentos que a Justiça do Trabalho depende, o reclamado, vamos dizer assim, eu faço muito reclamante, mas quem faz empresa tem mais dificuldade. Leva 2, 3 horas, às vezes, para passar peças, fichas diárias, controles de frequência. Não é um sistema fácil. Leva 2, 3 horas, sai do ar. Sim, ainda tem muita coisa a ser melhorada, sim. Ainda tem bastante dificuldade. E nós vamos falar assim, nós temos advogados jovens que conseguem. Olha, não é bem assim, não. Eu vejo dificuldade geral. Eu não vejo dificuldade só de advogados que são mais velhos, ou são mais novos, ou estão na meia-idade, seja o que for, não acho, não. E, nesse caso, nós temos dificuldade, sim. E eu acho que um funcionário da OAB deveria estar à disposição para ajudar, porque esses cursos não esclarecem tudo, e a gente tivesse uma atividade melhor, e até um funcionário disponível, sim, para ajudar e a funcionar melhor. Mas ainda digo que o sistema é melhor. Se fosse uniformatizado, seria perfeito. E seria o da Vara Federal. Perfeito. Doutor Fernando, com a palavra, também a mesma pergunta com relação à Justiça do Trabalho, quais são as suas impressões? Qual é a dimensão nessa pergunta, que você vê eu como pessoalmente candidato? fico absolutamente prejudicado, porque eu não advogo na Justiça do Trabalho, jamais advoguei na Justiça do Trabalho, quer dizer, não conheço o funcionamento da Justiça do Trabalho. A única coisa que eu sei da Justiça do Trabalho é que nós tivemos um problema com uma das juízas, que já não está mais aqui, que marcou a vida da subseção de Petrópolis. Eu não sei se vale a pena lembrar o episódio, enfim, mas... eu acho que, fica prejudicado. Fica prejudicado, é evidente. O... Mas o fato é o seguinte, eu não advogo na Justiça do Trabalho e não tenho elementos, neste momento, para... Eu tenho, por exemplo, a minha vice-presidente é a doutora Adriana Sheremetyev, que milita exclusivamente na Justiça do Trabalho. Quer dizer, essa pergunta, com certeza, ela poderia responder melhor. Né? Quer dizer, então, na dimensão, na hipótese do senhor eleito, quer dizer, a estrutura que seria montada na sua administração direcionaria os problemas da Justiça do Trabalho para a sua vice-presidente. Com certeza. Porque essa é a grande questão. Hoje, se você tem 58 conselheiros na sua chapa, você tem a diretoria, tem o presidente, vice-presidente, secretário, secretário adjunto, tesoureiro. Esses são os diretores e mais 58 menos 5 são 53, não é isso? 53 conselheiros. Eu não sei exatamente quantos efetivos e quantos suplentes, mas a diferença entre um e outro é nenhuma, porque basta você ir à sessão que você tem direito de voto, quer dizer, basta, indiferente você ser conselheiro efetivo ou conselheiro suplente, mas são 58 no total. Então, é evidente que eu não posso ter a pretensão de conhecer todos os detalhes de todas as justiças. Nós temos a Justiça Federal, eu não advogo na Justiça Federal, eu só advogo na Justiça Comum e na área civil. Quer dizer, eu não faço juizado especial,
mas a minha vice-presidente é trabalhista, exclusivamente, faz direito de trabalho e também está ligada ao corpo docente, foi diretora da faculdade da Universidade Católica, da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis, o meu tesoureiro, o doutor Heitor Foncido Bittencourt, o meu assessor ali, o Carlos Alberto Vieiramente, é o secretário-geral. Então, nós procuramos chamar aqueles de cada área para que compusessem essa chapa, para que depois a gente possa dividir, né, de uma maneira mais equitativa possível e com o maior proveito esses cargos todos e essas comissões que nós teremos que criar e por aí vai. Muito bem. Eu agora faria uma pergunta ao doutor Fernando com relação a prerrogativas, que é um tema que ele sempre se dedicou, inclusive nas oportunidades em que ele atuou aqui. Com relação a prerrogativas, gostaria que o senhor explanasse para nós como é o contexto, como é que o senhor vê o contexto hoje da cidade, das prerrogativas do advogado em relação a magistrados, em relação a serventuários, enfim, como é que a coisa hoje está funcionando na nossa cidade? Bem, eu vou confessar que eu sou muito crítico com relação às questões de prerrogativas. Numa reunião que nós tivemos no CDL, há coisa de 3 dias, eu afirmei e reafirmo agora. Se eu pudesse, porque nós temos lá, na apresentação da nossa chapa, estavam lá os 10 propostas de realizações da administração. E eu botei como primeiro, tolerância zero às ofensas às nossas prerrogativas profissionais. A segunda seria tolerância zero às ofensas das nossas prerrogativas. A terceira seria tolerância zero às ofensas das nossas prerrogativas profissionais. Eu acho que a ofensa à prerrogativa do advogado é fundamental. Se nós não preservarmos, lutarmos, exigirmos o respeito às nossas prerrogativas, nós não seremos nada, porque é desse ponto que começa tudo. A ponto de partida é a defesa das nossas prerrogativas. Eu fiz um artigo que ainda não foi publicado, e você tem mais ou menos a minha idade, você é um pouco mais novo do que eu, mas você chegou a pegar esse tempo no fórum. O fórum era na Avenida 15 de Novembro, hoje é uma escola, não sei, profissionalizante, se não me engano. O fórum era ali. Nós não tínhamos diário oficial. As portas dos gabinetes dos juízes eram todas envidraçadas, que o advogado passava no corredor, você via o magistrado sentado, trabalhando, fazendo audiência, e quando ele tinha audiência, você não entrava, porque você sabia que não podia entrar porque ele estava fazendo uma audiência. E quando ele não estava fazendo audiência e não estava lá trabalhando ou dando sentença, ele te recebia com a maior boa vontade. Depois de informática, construção de novos fóruns, o da Barão e de Itaipava, o aumento do número de funcionários também é uma coisa incrível. Você, com a criação da Banca Única, a Banca Única, para mim, foi a maior tragédia que se criou na justiça comum, porque todos são responsáveis pelos processos ao mesmo tempo e ninguém é responsável por nada ao mesmo tempo. Então, a coisa não anda, os processos não andam, não tramitam. Os juízes se encastelaram, se trancam nos seus gabinetes. Você, para falar com o juiz hoje, você primeiro tem que passar por uma porta trancada, bater na porta, pedir licença para entrar, vem um assessor, e quando você insiste em falar com o juiz, vem um assessor que não conhece nada, conhece pouquíssimo direito, conhece pouquíssimo sobre o processo que você está querendo discutir com o juiz, um determinado despacho, e então a profissão hoje está completamente desprestigiada. As nossas prerrogativas são desrespeitadas o dia inteiro, e não é só pelos juízes, mas pelos escreventes, pelos escrivães, porque o escrivão é o retrato da figura do juiz. Se o juiz é um juiz receptivo ao advogado, o escrivão, o encarregado da vara, da secretaria, do cartório, ele é tão receptivo quanto o juiz. Se o juiz é dos que não gostam de receber, o escrivão passa a ser igualzinho ao juiz. Ele não quer receber advogado, ele maltrata o advogado, eles são indiferentes conosco. E a juventude, os advogados novos, são os que mais reclamam disso, porque têm pouco conhecimento da profissão, estão começando, iniciando a vida profissional, e são o dia inteiro desrespeitados
por pessoas que eles presumem que sabem mais do que ele quando não sabem. Então, essa é, para mim, a pedra de toque, será a pedra de toque, se eu tiver a felicidade, se nós tivermos a felicidade de ganharmos essa eleição, vai ser a pedra de toque da nossa administração. Tolerância zero com qualquer ofensa, parta de quem parta, com relação às nossas prerrogativas profissionais. Muito bem. Doutora Maria Angélica, quanto às prerrogativas? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o doutor Fernando está corretíssimo. A situação está diferente, porque quando eu iniciei, o advogado era muito respeitado. Tinha uma outra situação, outra valorização. Até no mercado mesmo, pelas pessoas, até pelos clientes. Eu hoje sinto que a coisa está bastante diferente. Esse resgate, ele é necessário. Ele é muito necessário. E talvez esse número de conselheiros de 58 seja um número grande, mas seja um número que a gente possa colocar para iniciar um movimento de melhora dessa situação. Então, há juízes que não nos recebem? Sim, há. Agora, há juízes que nos recebem e a gente tem que realmente elogiar. Não são todos. Nós temos juízes que a gente chega e realmente nos ouvem. Eu quero estar presente nesse dia a dia, até que eu tento ficar, e que não precise mandar para a OAB por e-mail, ou tenho que escrever, ou assinar, não. Eu quero responder como OAB, como presidente de uma entidade, não como Angélica. Então, como OAB, eu vou ouvir você de perto, vou estar presente no fórum, eu sou bem acessível, não há problema nenhum, não vou impedir esse acesso, não vou estar sozinha, somos nós, então vamos estar com um grupo bom, pessoas que vão ser ouvidas para que a gente busque isso. Eu acho sim, porque nós ouvimos falar de grandes juízes, grandes nomes de advogados, grandes trabalhos, respeito, e às vezes um despacho simples. Houve um episódio, eu estava do lado de fora aguardando uma audiência, um advogado do Rio, iniciando, e queria um simples despacho, era um despacho muito simples. E o juiz falou para ele que só no final das audiências. Ele tinha que voltar ao Rio e perderia a sua posição no escritório, que estava iniciando. E era um simples despacho de dependência. Não, só ao final das audiências. E eu falei com ele, pode me dar o processo? Posso tentar para você? Ô, doutora, a senhora vai salvar? Me dá aqui. Entrei como se a peça fosse minha, pedi, e ele me deu o despacho. Nem viu, me deu o despacho. E ele ficou tão feliz. Mas como é que a senhora conseguiu isso? Talvez eu ainda seja de um tempo que a gente ainda conseguia esse respeito. Mas você que tem que iniciar isso também. Você tem que se fazer respeitar. No momento que você não se faz respeitar, não se coloca a sua posição, não busca a OAB não é minha. Participe. Você fala, a OAB não faz nada, mas você já esteve lá alguma vez? Fez alguma colocação? Então, concordo com o doutor Fernando, ele está certo. Temos que buscar, sim, a nossa profissão tem que ser novamente valorizada e ser respeitada. A senhora lembrou muito bem um aspecto interessante, que muito do que é feito em desfavor do advogado, principalmente no tema das prerrogativas, é também pela a ausência do próprio advogado, pela omissão dele, pelo medo dele de formalizar. Às vezes ele vai lá, faz uma reclamação informal na OAB e quer que a OAB tome uma providência com relação ao caso dele, sem formalizar um pedido contra um juiz ou contra um serventuário, para que, enfim, pedir um auxílio à OAB nesse sentido. E muitos sequer têm a coragem de formalizar isso numa petição, num requerimento, pedindo, até mesmo a casos até de desagravo nesse sentido. Sim, sim, é verdade, doutor. Gostaria de complementar alguma coisa? Eu gostaria sim. O que acontece é o seguinte, nós vivemos numa subseção que, embora tenha 2.000 e tantos advogados inscritos, você não pode ser vítima da questão pessoal. A grande questão é essa. Você faz uma representação hoje contra um juiz, você fica visado e você fica antipatizado na serventia e pelo próprio juiz. Então, eu vou divergir do seu ponto de vista e acho que o meu, e não é só política, eu não acho que isso eu não estou fazendo política,
Eu acho que a instituição, está previsto no nosso regimento, que a instituição, ao tomar conhecimento de qualquer agressão, de qualquer desrespeito às prerrogativas do advogado, ela de ofício pode agir. Eu acho que basta o advogado, comigo pelo menos será assim, se o advogado me levar ao conhecimento de que houve e de que ele foi vítima de um abuso de autoridade, de uma exorbitância, nós de ofício vamos adotar em nome da instituição as providências, para que o colega não seja vítima amanhã dessa malquerença, dessa até perseguição. Às vezes o advogado fica perseguido pelo juiz, pelo serventuário, pelo escrivão, porque representou contra o juiz, porque reclamou contra o juiz, reclamou contra a serventia. Então, a minha visão é um pouco diferente. Eu acho que a ordem tem que chamar a si essa responsabilidade e não deixar que o advogado que está começando a vida profissional dele se exponha. Primeiro, porque ele tem poucos conhecimentos, não sabe nem como é que ele vai fazer uma representação, mas ele tem dentro dele o anseio de buscar a instituição para pedir socorro e pedir ajuda. Então, nós estaremos prontos para dar essa ajuda. Sim, mas nem sempre isso é possível. Desculpe eu entrar aqui no debate, não era a minha pretensão, mas, no fundo, nós todos temos essa origem do direito e a polêmica, que é muito saudável, o debate é muito saudável. Nós estamos aqui debatendo. Eu fui provocado a entrar no debate. É isso aí. Mas, pela minha própria experiência como advogado, eu já militei muito em comissão de ética, se o advogado vai lá e faz oficiosamente, e relata um fato oficiosamente, mas não formaliza, fica difícil até de apurar, porque ele se omitindo, nós não vamos ouvir o depoimento dele, não vamos ter o detalhe de qual é o questionamento, inclusive para filtrar se aquela informação não está equivocada, porque eu já vi casos de denúncias contra colegas, contra magistrados, que depois, fazendo aquele filtro, a gente vê que não é bem aquilo, é outra coisa. Então, nessas circunstâncias, eu nesse ponto, até discordo do doutor Fernando, embora eu não seja candidato a nada aqui, mas apenas para enriquecer o debate, o que eu coloco é o seguinte, que o advogado, se ele se sentiu ofendido e se ele tem aquilo, feriu o foro íntimo dele como profissional, ele tem o dever, sim, de formalizar isso e pedir a providência necessária à instituição, que pode ser um desagravo, que pode ser até um procedimento prévio dentro da instituição para instruir uma futura representação contra um magistrado ou contra um serventuário, não é? Então, eu acho que nesse ponto o advogado tem que ter essa iniciativa. Eu acho até que não é bem uma divergência. O senhor está num ponto que seria uma situação séria, não é? Que vamos chegar até num desagravo. Aí eu concordo. Há de ter uma apuração e há de ter um registro. Já é uma situação mais complicada. Doutor Fernando talvez está se referindo a situações que a gente passa, às vezes, no dia, né? Do cotidiano, uma situação operacional, às vezes. Um despacho, não é? Atender o advogado, a gente não falar com alguém que barra e que fala não pode. Ou já teve época de um magistrado colocar na porta, não atendo o advogado. Escrito, eu tirei foto. É para nos provocar. Então fica uma situação complicada. Então, nesse caso, eu acho que nós temos que tomar posição como instituição. Apurarmos sim, como o senhor falou, perfeito. Porque, às vezes, um falou uma coisa, vamos apurar se aquilo está ocorrendo com mais de um colega. Então, se aquele magistrado específico, hoje, tinha um colega na sala do Justiça do Trabalho reclamando de uma situação criminal, nada a ver. E ele me perguntou, doutora, a OAB vai fazer alguma coisa por isso? Foi só você? Há mais pessoas? Vamos apurar o fato, porque às vezes é verdade, pode ser pessoal, não ser. Vamos ver se atinge a classe. Atingindo a classe, a OAB tem que tomar posição. Eu Perfeito. acredito que sim. Muito bem. Então, eu agora gostaria de fazer uma observação. A senhora, doutora, a primeira vez que uma mulher se candidata à presidência da OAB na nossa subseção. Quer dizer, esse é um fato histórico a registrar, é a primeira mulher. E, no vácuo dessa observação, eu perguntaria, agora, com relação à OAB Mulher, como é o projeto que a senhora, como mulher com a sua sensibilidade feminina,
como é que a senhora imagina o formato dessa OAB Mulher da sua administração? Doutor, vai perguntar logo para mim, muitas plumas, paetês, ai meu Deus, muita coisa boa, né? Mas retornar com a parte dos delegados, atuação, uma OAB realmente participativa. A mulher gosta disso, né? A mulher gosta do contato direto, de ouvir. Eu acho isso, sim. Eu, por ser a primeira mulher, até que hoje eu tenho que fazer uma homenagem a quem abriu esse caminho, que foi a doutora Mônica Poças, né? Foi a primeira mulher a se levantar, eu quero ser candidata. Então, aconteceu com ela o que depois veio acontecer comigo, não cabe aqui colocar mais nada, já passou, mas era uma tentativa. E eu acho que passou, talvez, o momento, ela hoje está com uma carreira brilhante na política, está com outro cargo, está muito bem colocada. E eu insisto nisso. Então, eu acho que no meu caso, eu acho que a minha hora é a minha vez, eu acho que a mulher tem que ter um espaço, sim. E talvez para trazer vai trazer esse glamour, vou sim. Pode ter certeza que todas essas, a Semana do Advogado, fazer uma semana brilhante, com palestras maravilhosas e trazer grandes nomes. Nós temos grandes nomes na própria advocacia petropolitana. Muita coisa não precisa se buscar fora, né? Levantar a ESA, trazer os cursos de pós-graduação, que é coisa que a gente gosta demais, gostaria de participar, terminou. Aí você vem, a ESA não existe? Já existiu, sim. O professor Luiz Roberto Gontijo fez a única pós-graduação que teve. E hoje ele está com a gente. E tem mulher na minha diretoria, eram obrigatoriamente 30% de mulheres na chapa. Eu passei isso longe, né? Não tive essa dificuldade. Mas convocar também as mulheres para vir para a ordem, sim. A gente tem essa talvez não seja educação, ou seja um pouco de cultura, pela cidade ser um pouquinho aristocrática, uma cidade um pouco diferente, mas é uma cidade bastante tem muita cultura, né? Muita coisa boa. E talvez eu aprendi um pouquinho com o senhor. Porque no seu programa sobre mulher, eu lhe convidei, não foi? O programa era sobre mulher, convidei o doutor Prisco para que falasse. E ele me trouxe mulheres que lutaram pelo voto antes de ter o direito. E conseguiu votar. Então, essa mulher que eu quero ser. Eu quero buscar também, eu quero fazer parte, eu quero estar junto, agora é preciso de você, homens também. Importante, sem dúvida nenhuma, advogados brilhantes, mas é isso que eu quero, fazer de uma OAB participativa, um pouco diferente. Muito bem, doutor Fernando, sobre a OAB Mulher, qual é a imaginação que o senhor tem aí? Qual é que o senhor imagina esse formato aí? A OAB Mulher, se eu pudesse, eu botava todos os homens para fora do fórum, só deixava as mulheres trabalhando, porque elas encantam, né? São lindas. No meu tempo de faculdade, as minhas colegas eram, de um modo geral, mais velhas, mães, chefes de família, quer dizer, mães de filhos, etc. Hoje você vai à faculdade, é só menina nova, meninas bonitas, meninas inteligentes, que vão para o fórum com uma altivez, com uma vontade de trabalhar, com uma vontade de advogar. Uma bravura espartana. Uma bravura. Eu fico impressionado hoje com a juventude, de um modo geral. Os advogados novos são muito mais combativos do que nós éramos quando nós começamos. Né? Isso tudo tem mudado. Por exemplo, Petrópolis hoje tem 2 faculdades de Direito. Nós temos a Universidade Católica, que já está há muitos anos, e a Estácio veio a brilhantar a formação de profissionais e jogando no mercado profissionais também absolutamente capacitados e preparados. Quer dizer, eu acho que a OAB Mulher, por mim, eu volto a dizer, só teriam mulheres trabalhando no fórum. Eu queria que seria uma vista maravilhosa, todo dia poder desfrutar da companhia delas. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria, então, de deixar esse tempo livre aí, que eu vou até consultar aqui, temos 5 minutos de programa, e eu vou dividir esse tempo livre para que cada um dos candidatos coloque seus prognósticos, suas projeções e as suas ideias, né? Englobando aí esse objetivo. Então, vou começar aqui pela doutora Penha. Ok. Como eu falei ao longo do programa, a nossa OAB, eu quero que seja uma OAB participativa, assim. E que os jovens tragam as dificuldades, que os mais velhos também tragam as suas dificuldades, para que eu possa lutar por vocês. E estou me preparando isso há muito tempo. Essa ideia vem de anos. E montar a chapa foi uma coisa muito difícil, como disse o doutor Fernando, muito difícil.
porque quando alguém fica muito tempo no poder, já tem um conhecimento lógico, evidente, de toda uma classe, o que nós fomos buscar iniciando. A torcida foi bastante negativa, pensando que a gente não ia conseguir registrar a chapa, mas conseguimos e estamos aí. Então, são 5 chapas que vão lutar igualmente. Assim eu entendo. E a minha chapa está aí com nomes muito importantes. Nós temos o professor Fábio Alves como vice-presidente, que é um professor que faz parte do MEC, que vai levantar a ESA, com certeza. Nós temos nosso secretário-geral, doutor Rogério Guimarães, que é envolvido com o meio ambiente na cidade, e sabe disso até da Academia do Meio Ambiente. Ele participa disso e vai buscar melhorias e está também presente no fórum no dia a dia. Doutora Norma Miranda, muito bem aceita pela classe, uma pessoa lutadora, que luta pela sua família, pela classe trabalhadora. E nós temos o doutor Osmar, que vai tentar nos ajudar nessa parte financeira e também em outras partes, já que é um advogado civilista. Tem todos os segmentos, tentei por aí. Já o nosso conselho, da mesma forma, também tem de vários segmentos, não posso buscar só trabalhista, já que eu atuo em outras áreas também, e tem todas as idades. Nós temos na nossa chapa com 84 anos, e que fez ele que nos ofereceu para fazer parte. E nós ficamos muito honrados disso. Nós temos 2 idosos com mais de 80 anos, e temos jovens com 20 e poucos anos. Mesclando dessa forma, eu entendo fazer uma boa gestão, ouvindo a todos, tirando alguns empecilhos que fazem com que a gente não consiga chegar a uma diretoria, e abrir as portas do OAB. Como eu fiz? Eu comecei numa comissão há 22 anos atrás. Eu tenho 23 formada, 22 de OAB. Então, vai dizer, você é a mesma coisa? Não, eu vim de um aprendizado. Eu não entro na faculdade, saio formada no primeiro mês. Eu levo 5 anos. E depois eu tenho pós-graduação. E depois eu tenho cursos, mestrado, tudo para fazer. Então, é assim que eu estou caminhando. Comecei numa comissão, passei para o Conselho de Ética e Disciplina, não confundir com prerrogativas. E fui passando a diretoria, depois busquei ser presidente, não consegui, novamente tentei isso, e agora estou concretamente tentando concorrer. E busco o seu voto. É a chapa 444, pela ordem. Esse nome eu sonhei, não sei. Dormi, pensei num nome e acordei com esse nome e achei um nome bonito. Então, coloquei o nome, todos aceitaram. Então, é a chapa pela ordem, com 2 segmentos, pela ordem OAB e pela ordem numa audiência, pela ordem na advocacia. Vou lutar por vocês, sim, por todos os meus colegas advogados, seja de que segmento for. E conto com a participação de nobres colegas e, depois da eleição, quero todos ao meu lado. Com certeza. Está aqui o doutor Pris, faz parte de outra chapa, que eu convidei, e vou gostar, sempre, se eu conseguir, que esteja comigo, como o doutor Fernando, um grande nome na OAB. E nós temos, assim, várias pessoas, que é verdade, nós temos que colocar o que é verdade, estou concorrendo, quero ganhar, mas eu tenho que respeitar o trabalho de quem realmente fez a OAB. A OAB não surgiu do nada, nem surgiu hoje. Ela veio caminhando. É um trabalho muito bonito. Então, há, sim, conquistas, mas há conquistas a serem feitas. Nós não fizemos tudo. E vou tentar buscar isso. Então, eu quero agradecer aqui por esse espaço maravilhoso que o senhor cedeu, estando, fazendo parte da chapa, mas cedendo espaço, né? Então, a democracia, a minha chapa, ela é apartidária, não faz parte de partido nenhum. Então, é dessa forma que eu quero agradecer e dizer para vocês, segunda-feira, compareçam, votem, tá? Façam presença, estejam lá, seja em que chapa for, o advogado que vocês confiarem. Se puderem confiar em mim, eu agradeço e agradeço a Deus. Obrigado, boa noite. Eu vou pedir, então, ao doutor Fernando que coloque a exposição dele. Faça um resumo aí. Se é pouco para o senhor. Se o master permitir, tá pedindo pressa lá. Então, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todos os 58, 57 colegas que aceitaram o convite de participar na chapa 555. Quero agradecer ao meu candidato no Estado do Rio de Janeiro, doutor Leandro Frota, que vai concorrer
contra esse esquema partidário hoje que tomou conta da seccional do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer ao doutor Prisco, que, embora tenha sido convidado por ela, foi por mim também e está na minha chapa. Agora, eu não posso terminar sem agradecer a 2 colegas que foram aqueles que eu não teria dado nenhum passo se eles não tivessem me auxiliado e fechado comigo imediatamente e partido para a campanha. Carlos Alberto Viramente, Mundial, e o doutor Henri Grazinoli. Foram os 2 colegas que se solidarizaram com os nossos projetos, com a nossa chapa e compraram a briga. Portanto, eu tenho pouco tempo, porque cedi a grande parte do meu tempo à doutora Angélica, mas eu espero... Muito obrigado. Eu espero, então, que na segunda-feira, aqueles covardes que não estiveram hoje aqui para debater conosco, que na segunda-feira sejam rejeitados também pelo voto dos colegas e que vocês optem, então, por aqueles que realmente estão pretendendo resgatar o prestígio da ordem, os valores morais e as questões éticas que nós temos que defender. Muito obrigado. Okay. Bom, então, o dossiê História está chegando ao seu final. Para nós foi uma honra ter recebido aqui a doutora Maria Angélica Penha, da chapa Pela Ordem, e o doutor Fernando Eduardo Aires da Mota, pela chapa OAB Sempre. Quero aqui ressalvar ainda que a ausência do doutor Miguel Barreto foi justificada, a do doutor Marcelo Schaeff pelas razões que ele expôs, e o doutor Antônio Carlos Machado, que declinou do convite sem nenhuma resposta formal. Quero agradecer também aos telespectadores que acompanharam o nosso programa, prometendo voltar na próxima sexta-feira, a partir de 20h30. Uma boa noite a todos.